Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre CCME11, o hedge fund da Canuma. Isso daqui que eu considero como sendo um multi-estratégia de verdade, ou seja, que realmente tem uma boa divisão entre vários investimentos, né? Investe em várias classes. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, começando aqui pela configuração com que o fundo é hoje. Então, atualmente, aqui a gente tem cerca de 42% alocado em CRIs. Essa daqui que seria mais ou menos metade do PL em um ativo com mais geração de renda, uma geração de renda bem previsível. E a outra metade, que no caso seria 26% em imóveis e 12% em FIIs e ações. Essa outra parte aqui seria de ativos para geração de valor, né? Vai ser ativos que não vão gerar tão caixa mensal como os CRIs, mas tem potencial de entregar um valor mais elevado aqui no futuro, né? Então, é mais ou menos essa configuração, uma configuração que eu gosto bastante, tá? Essa parcela em CRIs garante que o fundo vai pagar pelo menos um rendimento decente até que se concretize aqui as outras teses de investimento. Agora aqui um ponto bem importante, acho que um dos pontos principais aqui quando a gente trata sobre CCM11 é sobre investimento aqui no imóvel Casa Vila Olímpia. Aqui, ó, no último relatório, esse aqui é o relatório de dezembro de 2025, foi divulgado aqui no final de janeiro. Eles colocaram o seguinte trecho: o valor médio dos contratos de locação está em R$ 111 por metro quadrado. É uma alta de 23% desde o início de nossa gestão no ativo, no início de 2023. Ou seja, aqui eles conseguiram aumentar em 23% a geração de valor, de geração de caixa a partir desse imóvel. Eles adquiriram aqui em 2023, né? Então, eu não vou saber quando de 2023 que eles adquiriram aqui esse imóvel, mas estão falando do que aqui? No máximo 3 anos. Então, eles conseguiram aumentar aqui a geração de caixa do ativo muito acima da inflação. Então, realmente, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Conseguindo gerar bastante valor aqui nesse ativo. E é um ativo que ele é muito significativo para a CCME11. Aqui, ó, a gente está falando de 22% do ativo total do fundo. Deixa eu pegar aqui a parte que fala exatamente dele. Aqui é 18% do PL e 22% dos ativos totais. Então, dedicar um pouco mais de tempo a esse ativo, que ele é muito importante aqui para a tese em CC611. Então, esse aqui é um ativo que eles compraram, aqui mostra, né? Foi em abril de 2023 que foi a criação, eles adquiriram esse Casa Vila Olímpia. Esse aqui é um imóvel que está marcando residencial, mas é um mix entre residencial e hotelaria, tá? Porque é o que eles chamam, acho que, de short stay, ou seja, não é tão curto como de um hotel, mas também não são contratos assim, tão longos como de um contrato residencial. E aqui eles compraram várias unidades aqui desse empreendimento, acho que 200 e alguma coisa, 200 e tantos quartos aqui desse empreendimento. Então, aqui um primeiro fator na criação de valor, que é a compra do atacado das unidades. Só isso daqui já pode gerar bastante valor para a CC611, caso em algum momento eles decidam vender isso no varejo. Essa aqui é uma estratégia que já deu muito certo em outros fundos, por exemplo, a HGRU aplicou isso aqui muito bem com aquela compra no atacado de lojas pernambucanas, de supermercados, de não me lembro qual rede, e depois comprar no atacado e depois ir vendendo no varejo, obtendo bastante lucro. E aqui, além dessa questão da compra no atacado e a possibilidade de venda no varejo, ainda teve esse fator de que eles conseguiram aumentar esse, essa geração de caixa, né? Eles comentam lá sobre 23% na geração de caixa.
Ah, então, temos aqui a possibilidade de ganho com a venda no varejo, capturando aqui uma queda no cap rate, que a gente imagina quando eles compram uma grande quantidade, eles conseguindo comprar com algum desconto, né? Por cima, esses ativos já geram mais renda atualmente. Então, aqui eles têm um baita de uma possibilidade de geração de valor. Eles até colocam essa questão aqui na tese de investimento, onde eles falam que o imóvel foi comprado aqui a R$ 12.500 um metro quadrado. E aqui no cenário de desinvestimento, eles colocam aqui uma possibilidade de cenário base de quase R$ 18.000 o metro quadrado, cenário nada mais otimista em R$ 20.400. Então, realmente aqui tem bastante geração de valor quando iniciar esse ciclo de vendas. Vou falar mais sobre isso aqui quando estiver na conclusão aqui do vídeo. Outro ponto muito importante que eu notei aqui nesse último relatório. Eles aqui deram uma bela de uma bronca em alguns fundos rolezeiros, tá? Eles falaram aqui que venderam JCR11, que estavam incomodados com a estrutura da estrutura feeder de fundo setipado. Eles mostraram aqui que estavam incomodados com isso, é uma complexidade da estrutura. Realmente isso aqui é um ponto que está pegando bastante nos fundos imobiliários, né? Esse aumento de complexidade, imagino, para vocês terem noção. Eu sou influenciador, trabalho com isso, vejo como complexidade. Aqui o gestor de fundo imobiliário também trabalha só com isso, declara também que vê complexidade. Imagina aqui para o investidor que tem tempo de estudar apenas de noite. Realmente tem fundo imobiliário que está ficando impossível de se estudar. Então, eles venderam aqui JCR11 e também testes F11 por conta dessa pressão vendedora da emissão que eles fizeram, da captação. Então, aqui eu vejo que a Canuma está bem alinhada aqui com os meus valores, tá? De fugir do que é rolo, do que é complexo e naquilo que é simples, porque o investimento, o fundo imobiliário é para ser simples, né? É uma fatia de um imóvel. Mas aqui tem muito gestor que está realmente caprichando no quesito complexidade. Ok? Então agora eu vou falar com vocês sobre a carteira de CRIs aqui em CC611. Deixa eu pegar aqui a carteira. Aqui está a carteira dele, o portfólio de CRIs, representando 42% do PL. Aqui, primeiras observações. Geralmente eu ficar incomodado com isso daqui, tá? A porcentagem de exposição em devedor. Temos aqui 7,4% e 6,6% aqui no mês devedor HGBS, o que dá uma soma aqui de 14% do PL, um devedor. No entanto, como se trata de um outro fundo, o HGBS 11, é que a gente tem a vantagem, né? Eu já disse outras vezes, eu gosto bastante de ter como devedor um outro fundo imobiliário, porque basicamente a gente consegue acompanhar como é que está a alavancagem desse outro fundo, a gente sabe que é difícil para um fundo imobiliário, é mais difícil para um imobiliário tomar alavancagem, então ter uma alavancagem mais controlada. Então, eu vejo como positivo e risco praticamente zero de algum problema aqui numa dívida com outro devedor, fundo imobiliário. Aqui sobre outro que tem um pouco mais de exposição, essa incorporadora FGR, com 5,4% do PL. E com essa relação a esse devedor, eu posso dizer o seguinte: eu já vi ela aparecendo em vários outros fundos, inclusive a Kinea. Vou mostrar aqui para vocês, eles compraram também parcela bem significativa nessa FGR. Vocês podem vir aqui no relatório de dezembro em Canuc 11, mostrar para vocês. Cadê? Opa, visualizar. Canuck 11. Aqui também colocaram 190 milhões de reais nessa incorporadora. Então, realmente, aqui é uma incorporadora que já passou pelo crivo de várias gestoras. Então, aqui um ponto positivo. Também dei uma olhada aqui nos demais devedores aqui do
do fundo e também não vi nada que me preocupasse aqui na carteira. Na verdade, nem aqui olhando todos os ativos, não vi nada que me preocupasse tanto assim, tá? De posição que não me agrada é apenas PVBI 11. PVBI que com certeza tem um desempenho muito abaixo do que o mercado, do que está precificado aqui no ativo, né? Realmente é uma decepção, mas não chega a ser um fundo estragado, né? Eu me lembro que a única coisa que eu não gostava aqui era de um hotel que era operado pela Celina, mas eles já venderam o ativo, já conseguiram se livrar dele, então aqui tá tudo bem também. Assim, falar sobre outro imóvel, o Shopping Jardim Sul. Shopping Jardim Sul, vamos ver aonde é que tá. Eles falam desse ativo. Shopping Jardim Sul que também está na carteira de HGBS 11, um dos melhores fundos de shopping aqui no mercado. HGBS eu acompanho bem de perto e aqui um empreendimento também de bastante sucesso, tá? Então, Shopping Jardim Sul também vejo como uma excelente aquisição que a Canuma fez também. Então, acho que eu passei aqui pelo todos os ativos, tá? Então, uma carteira que eu acho bem redonda, que não tenho nada a criticar aqui sobre a carteira de ativos em CC611. Ok, falando agora um pouco sobre a remuneração e precificação de CCME. Pegar aqui o histórico de rendimentos que o fundo vem pagando. Aqui esse rendimento de dezembro atacou em janeiro, pode-se considerar, foi um valor atípico aqui de final de semestre, mas o valor que eles pagam é mais ou menos esse 8,4 centavos, está dentro do guidance deles. Então, o rendimento de 8,4 centavos, já está falando de um yield de 0,92% ao mês. Então, com certeza, ele está longe de ser o hedge fund com a maior remuneração do mercado, mas é bom lembrar que se trata de um hedge fund com bastante tijolo na carteira, né? Bastante tijolo e fundos imobiliários e ações. Então, está mais ou menos aqui no meio a meio, essa carteira entre renda e carteira valor. Então, é normal que seja negociado com um yield intermediário, né? Intermediário entre um fundo de papel e um fundo de tijolo. Então, aqui o negócio é em CC611 você vai receber um dividend yield inferior, que você poderia estar recebendo em outros fundos hedge fund com mais papel, mas CC611 a gente tem que estar de olho nessa questão do ganho de capital com com esse empreendimento Casa Vila Olímpia. A gente tem uma bela de uma liquidez, né, uma maior liquidez, né? Quando você pega essas várias unidades, acho que são 223 unidades, você sai para vender elas, você tem uma gama de compradores muito maior, né? Aqui são 243 apartamentos. Você fraciona isso daqui, você consegue ter uma gama de compradores muito mais ampla, né? Então isso aqui traz muita liquidez para o ativo. Então, eles falam aqui numa potencial de lucro de 30,5 milhões de reais. Vamos ver aqui quanto que isso aqui dá em reais por cota. 30,5 dividido por 67,80 milhões de cotas, um lucro de cerca de 45 centavos. Agora aqui não ficou claro de qual cenário que eles estão considerando esse lucro, né? Enfim, aqui tem essa possibilidade de lucro que dá para fazer aos poucos. Então, o negócio aqui é se posicionar pensando nesse ciclo de desinvestimento. Agora, quando vai começar, aqui é uma incógnita. Não sei se os gestores já sinalizaram isso daqui em algum outro relatório, mas provavelmente eles devem esperar um mercado mais líquido, né? Um mercado onde eles vão conseguir vender com cap rate maior. Ok? Então, isso aqui eu tinha para passar para você sobre CC611. Peça seu like, se inscreva aqui no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!